Pessoal, vamos lá dar mais início aí a mais uma aula, né? Vou abrir aqui os arquivos para a gente começar. Aí, a gente falou nesse momento, né? Hoje a gente estaria vendo aí basicamente o último conteúdo de limites. Obviamente, esse último conteúdo não representa necessariamente ser o último, tá? Que a gente vai ver limite novamente durante o curso inteiro, só que caracterizado de outra forma, né? Caracterizado em derivados e caracterizado em integrais, tá? Então, até o momento, a gente definiu limites por epsilon e delta, definiu limites de uma forma intuitiva, tá? Então, a gente definiu limites de uma forma intuitiva, certo? Por epsilon e delta, eu vou colocar só assim, que é o formal, né? De forma formal. A gente falou de limites laterais, certo? Só para vocês poderem depois aí fazer uma revisão, né? Falou de limites laterais, falou do limite de x tendendo a zero, do seno de x sobre x, ou seja, limites trigonométricos, né? E disse que esse limite era igual a 1. Falou de limites infinitos e limites infinitos. E no infinito, entre outros conceitos que se foi visto, né? Aí o que é que acontece? Ontem a gente falou do limite de uma sequência, tá? Aula de ontem. E agora a gente tem o limite de uma sequência, tá? Que aí recai no caso que vocês vão ver depois, que é o fato de você pegar uma função f de x, por exemplo, uma função, né? E você conseguir descrever essa função, ou escrever essa função em forma de uma sequência. Então, você faz uma transformação dessa função, tá? Você transforma essa função em uma sequência. Então, dependendo de qual função você chegue e quais são as condições para isso acontecer, né? Se essa função é contínua, se ela é parcialmente contínua, né? Se ela é definida no intervalo tal, é possível você fazer uma transformação e você descrever ela como sendo uma sequência ou uma série, né? Tá? Aí entra... Joel, Pois não. você pode voltar naquele outro. Ah, eu não lembro se você falou, mas numa prova, por exemplo, a gente. Ah, não, no caso, nas suas provas, a gente não precisa enviar os cálculos, né? Os cálculos, quanto aos cálculos, tá? Uhum. Se as questões forem subjetivas, você precisa mostrar os cálculos. Se a questão vai Ah, ser objetiva, você não precisa mostrar os cálculos, entendeu? ok. Nesse sentido, se tivesse uma dessa aparecendo desse limite de seno de x sobre x, ou algo mais parecido, tivesse o mesmo sentido, né? A gente poderia só simplesmente deixar como, tipo, cortar assim e botar um no lugar. Você entenderia ou você queria uma demonstração a mais? Não, se você tiver algo desse tipo aqui, você pode só cortar aqui, não tem problema nenhum, não. Colocar um no lugar. Só tem Tá que bom. tomar cuidado, por exemplo, se você tiver o limite, né, de x tendendo a zero, do seno de x mais cosseno de x, dividido por x, por exemplo. Tá? Aí Uhum. veja que esse x ele está tanto aqui como ele está aqui. Aí dá pra Ele está nos separar, dois. né? Aí você teria que separar. Tá? Aí esse daqui dá 1, esse daqui eu não sei quanto é que dá. Esse do cosseno. Certo? Porque ficaria 1/0. Aí Uhum. teria que ver. Entendi. Provavelmente esse limite não acabaria não existindo, porque você teria que calcular os limites laterais pela direita e pela esquerda, né? Uhum. Provavelmente. Tá bom. Aí só que o cosseno é uma função par. Então ele é sempre positivo, né? Tanto faz se você pegar um número negativo como um número positivo, ele é positivo. Certo? É isso mesmo. Então não existe esse limite, não. Você está indo para... Deixa eu só mostrar aqui o gráfico aqui. Algebra. Sen
x mais cos de x dividido por x. Olha aí, ó. Olha o que acontece em zero. Ele não existe, tá vendo? Ele vai para o menos infinito ou para o mais infinito. Mesmo que o seno vá para 1, o seno aqui está indo para 1, o seno de x sobre x está indo para 1. Mas o cosseno de x sobre x, né? Isso aqui está indo para mais ou menos infinito. Parece muito com a função de Bessel isso aqui, né, cara? Mas você não viram isso ainda também. Um dia vocês verem, provavelmente. A função de Bessel também, você pode descrever ela como se fosse uma série, tá? Aí, quando você fala em série, você tem aqui, por exemplo, série de Taylor, série de Fourier, né? Entre outros exemplos, que aí depois vocês podem olhar isso, né? Pesquisar sobre essas coisas. Aqui no curso de cálculo, né, a gente não vai ver isso, tá? A gente não vai ver isso. Tem a série de Maclaurin, tem outros tipo de série, certo? As principais que a gente sempre escuta falar, série de Taylor e série de Fourier. Série de Taylor você transformar numa função polinomial. Série de Fourier você transformar em uma série periódica, tá? Então, por exemplo, Fourier é muito aplicado quando você estuda circuitos, tá? Que você consegue descrever, você tem um circuito ali de uma corrente alternada, por exemplo, e você quer descrever isso de forma analógica, né? Então, você faz uma transformada de Fourier, por exemplo, e você consegue fazer isso. Aí você vai ver o perfil da função, esse perfil da função ela saiu de algo que era desse jeito e passou a algo que é quadrado agora, a onda quadrada. Isso é muito legal, muito divertido, tá? Mas isso é coisa futura. Isso serve como, por exemplo, uma introdução ao que pode estar por vir, né? Que aqui, o próximo passo da série de Fourier é a transformada de Fourier, aí tem a transformada de Fourier, transformada de Laplace, transformada, entre outras transformadas aí, que aí a gente sempre esquece, né? Então, o que é que acontece? Certo? O que é que acontece? Você acabou de ver, de certa forma, limite de funções, e quando se fala em limite de funções, a gente vai lá, vai descrever quais são as funções que viu, né? Obviamente, a gente escreveu quem é a função polinomial, tá? Então, da função polinomial, da função racional, da função trigonométrica, tá? Mas falta estudar um tipo de função aqui, né? Então, aqui a gente tem outro tipo de função aqui, que a gente acabou de ver, mas falta estudar um tipo de função, que é a função logarítmica e exponencial. Você estudar a função logarítmica e a exponencial, como uma é o inverso da outra, exponencial. Como uma é o inverso da outra, então você simplesmente precisa estudar apenas uma delas, certo? Aí entra o caso que a gente pode escrever essas funções como se fosse uma série, certo? Aí quando se fala isso, entra a coisa que o livro faz, que ele diz o seguinte, olha, o número de Euler, que é igual a 2,7, eu acho que é aqui depois é um, alguma coisa aqui, é uma dízima aqui, né? Tem uma dízima aqui infinita, tá igual ao π, né? Que é 3,14 mais outros números aqui, é igualzinho, tá? Aí são dois números bonitos, né? Esse E e esse π, né? E tem um negócio interessante que é E elevado a menos Iπ, ou E elevado a Iπ, na realidade, né? E elevado a Iπ, que é o número I, é o número complexo, né? Iπ, isso aqui é igual a menos 1. Veja, número complexo, o π, o número de Euler, e aqui um resultado menos 1, né? Isso é muito bonito. Envolve basicamente todos as grandes descobertas, né, que é em relação a esses números especiais.
Aí, ele vai tentar descrever, mostrar que esse número, né? Na realidade, esse número, ele depende de uma série. E aí, a gente tem que calcular o limite dessa série para para poder, para poder descrever o que é que acontece, tá? Então, ele mostra, olha, se você olhar que o limite de 1 mais 1 sobre n elevado a n é igual a e, ele está dizendo o seguinte, que o limite de n tendendo a mais infinito, de 1 mais 1 sobre n elevado a n, isso aqui é igual a e. Você lembra que aquela história que você tinha que acreditar que o limite seno de x sobre x, com x tendendo a zero, era igual a 1? Tá? Você tem que acreditar nisso, você tem que achar que isso aqui é como se fosse uma definição. E, obviamente, a gente mostrou isso, que isso é verdade. Aqui é a mesma história. Tá? Aqui é a mesma história. Você vai acreditar que isso aqui é assim, né? A gente vai tentar mostrar que isso é verdade, certo? E você vai aceitar que sempre que você tiver um limite com esse formato, dá um número de Euler. Sempre. Tá? E, obviamente, daqui tem várias implicações. Aí, para poder fazer isso, né? Acho que vocês escreveram alguma coisa aqui no chat. Só confirmar aqui. I ao quadrado é menos 1. É. I ao quadrado é menos 1. Ah, cadê aqui? Onde é que eu estava? Aqui. Então, para fazer isso, ele vai primeiro mostrar que esse número 1 mais 1 sobre n elevado a n, isso é menor do que 3 e maior do que 2. Tá? Ou seja, ele vai mostrar que esse número é menor do que 3, para qualquer resultado que você pega, ele é menor do que 3. Então, para ele poder fazer isso, ele vai descrever, olha, você tem 1 mais 1 sobre n elevado a n. Tá? Você tem 1 mais 1 sobre n elevado a n. Aí vai tentar expandir isso aqui, essa parte aqui elevada a n. Para você expandir isso aqui, você pode usar o binômio de Newton, né? Que você mostra que A mais B elevado a n, isso aqui é como se fosse o n a zero. A elevado a n, né? Mais. Tem alguém querendo entrar aqui, só um momento. Mais n a 1, A elevado a n menos 1, A elevado a n menos 1, B elevado a 1, mais, veja, que aqui você vai aumentando, aqui você tem, aqui vai ser n a 2, A elevado a n menos 2, certo? B elevado a 2, mais, o último termo lá vai ser n a n, certo? Isso aqui você usa a combinação de Newton, né? B elevado a n, tá? De uma forma escrita em termos do somatório, é o somatório de k variando de 0 até n, de n a k, de a elevado a n menos k, b elevado a k, tá? Então, você acaba descrevendo toda a função dessa forma assim, você acaba escrevendo em termos em termos aqui dessa expressão, né? E aí você tem que lembrar que n a k, né, isso aqui é uma combinação, você teria lá, que vocês viram no seu ensino médio, n fatorial dividido por k fatorial, n menos k fatorial, tá? Aí veja que se a gente fizer isso aqui, por exemplo, para o quadrado, né? A mais B ao quadrado, você teria aqui o 2, que é o n, a 0, de A ao quadrado, mais 2 a 1 de A, que é elevado a 2 menos 1, que é A, B elevado a 1, mais 2 a 2, B ao quadrado, certo? 2 a 0, esse aqui é 1, tá? 2 a 0, isso aqui é 1. Então, só para poder garantir, né? 2 a 0, isso aqui é igual a 2 fatorial dividido por 0 fatorial, 2 menos 0 fatorial, né? Obviamente, isso aqui é 2 fatorial dividido por 0 fatorial, 2 menos 0 é 2, 2 fatorial. Cancela o 2 fatorial com 2 fatorial, 0 fatorial é 1, então o resultado é 1. 2 a 2 também é a mesma coisa. Fica 2 fatorial dividido por 2 fatorial, 2 menos 2 fatorial. 2 menos 2 é 0, né? Cancela esse daqui com esse. 0 aqui, fatorial, é 1.
Então, esse 0 fatorial é 1, dá 1, né? O resultado é 1. 2 a 1, esse resultado vai ser 1. 1 ou é 2? 2. Vai ser sempre, quando você tiver A1, N A1 é N, né? Então, 2 a 1 vai ser 2 fatorial, dividido aqui por 1 fatorial, 2 menos 1 fatorial, tá? Obviamente, isso aqui 2 fatorial, fica 2 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1 fatorial, dividido por 1 fatorial, vezes 1 fatorial. 1 fatorial é 1, então fica somente o 2. Tá? Então, aqui você teria a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Tá? Isso aqui a gente já conhecia já. Esse quadrado a gente já conhecia, né? Se você fizer o cubo, você consegue fazer a mesma coisa. Se você fizer o cubo, a quarta, a quinta e assim por diante. Você só usar essa fórmula que você descobre quais são todos os termos lá. Tá? Ah, eu quero fazer de uma forma mais simples e encontrar esses termos. Você escreve aqui, ó. Aqui é o 0, aqui é 1, né? Aqui é A mais B elevado a N, tá? Aqui, quando N for igual a 0, N for igual a 1. Quando N for igual a 2, você tem 1 mais 1 é 2. Né? As pontas sempre é 1, certo? As pontas sempre é 1. Então, vem aqui, 1 mais 2 é 3. 2 mais 1 é 3. E as pontas sempre é 1. Né? Aqui, quando for 2, quando for 3, agora quando for 4, a ponta é 1. 1 mais 3 é 4. 3 mais 3 é 6. 3 mais 1 é 4. Né? E aqui é 1. Certo? Aí, se você observar, ó, não sei se dá para perceber que você tem aqui uma fileira de 1, você está formando um triângulo bem justinho. Você tem aqui uma fileira de 1. Essa fileira aqui, ó, essa daqui, ó, vai estar sempre aumentando 1. Essa da ponta lá, ó, de novo, também está sempre aumentando 1. Tá? E essa parte aqui você sempre faz em relação à soma, né? Vamos ver o que acontece no próximo. 1, 4 mais 1, 4 mais 1 é 5. De novo, continua aumentando. 4 mais 6 é 10. 6 mais 4 é 10. 4 mais 1 é 5. E aqui é 1. Tá? Então, você formando um triângulo bonitinho, você consegue ver isso. Aí ficaria esses termos aqui, ó. Né? Esses termos aqui no centro, aqui, né? E você observa que esses termos no centro aqui, você pode simplesmente somar esses dois caras, que dá 6. Somar esses dois caras, dá 10, que está aqui. Somar esses dois caras, dá 10, está aqui. Né? E assim por diante. Ou você pode simplesmente, se você observar, 1 mais 2 mais 3 é 6. Está aqui o 6 aqui, ó. 1 mais 2 mais 3 é 6. Está aqui o 6 aqui, ó. Se você olhar o 10 agora, fazer a mesma coisa em relação ao 10, 1 mais 2 mais 3 dá 6. Mais 4 dá 10. Está aqui o 10 aqui, ó. Certo? Se você fizer do outro lado, 1 mais 2 mais 3 mais 4 dá 10. Está aqui o 10 aqui. Tá? Interessante isso, né? E se você fizer assim, ó, 1 mais 3 é 4, mais 6 é 10. Está aqui o 10 aqui, ó. Certo? Vamos lá, agora, o que, que a gente vai fazer agora? Sim, aí eu estava escrevendo essa parte aqui, né? Só para mostrar que isso aqui funciona dessa forma. Então, aquele cara lá, eu vou escrever ele, eu vou expandir ele. Você tem lá 1 mais 1 sobre n elevado a n, certo? E isso daqui você vai reescrever ele como sendo um somatório de k variando de 0 até n, né? De n a k. O primeiro termo é 1, então aqui você tem 1 elevado a n menos k, vezes o segundo termo, que é 1 sobre n. 1 sobre n elevado a k, tá? Aí o que é que acontece? 1 elevado a n menos k é sempre 1. Então você não precisa saber quem é esse cara, né? Então fica simplesmente o somatório. Não é que você não precisa saber, o resultado é 1 já, né? Então não modifica. Né? N a k, 1 sobre n elevado a k, tá? Então, veja que esse cara aqui, quando
o k for zero, você tem aqui n a zero, 1 sobre n elevado a k, que é zero. Quando k for 1, você tem n a 1, 1 sobre n elevado a 1. Né? Quando k for 2, você tem n a 2, 1 sobre n ao quadrado. Mais, e assim por diante. Até que chega um momento que você vai ter n a n, que é 1, 1 sobre n elevado a n. Né? Aí, vamos ver o que é que acontece. Esse cara elevado a zero, isso é 1. Esse cara, n a zero, isso aqui é igual a 1. Então, 1 vezes 1 é 1. Mais, n a 1 é n. N dividido por n, porque tem aqui esse daqui, 1 sobre n também, né? Que você está pegando n multiplicando 1 sobre n. 1 sobre n, n dividido por n, isso dá 1. Então, vai ficar 1 mais 1. Mais, n a 2, você vai ter n fatorial dividido por 2 fatorial, n menos 2 fatorial. Tá? E aí você tem ainda vezes 1 sobre n ao quadrado. Mais o restante aqui. Tá? Que eu não vou estar escrevendo aqui. Então, 1 mais 1 é 2. Então, veja, aquela igualdade dá 2. Mais o próximo passo, que seria n fatorial, é n menos 2 fatorial. Então, você teria aqui n fatorial, n menos 2 fatorial. Isso aqui é n menos 1. Né? O n menos 2 fatorial daqui do próximo cancela com o n menos 2 fatorial embaixo. Dividido por 2 fatorial, que é 2. Vezes 1 sobre n ao quadrado. Tá? Mais o restante aqui. Então, isso aqui vai ficar 2 mais n ao quadrado sobre 2, né? Dividido vezes 1 sobre n ao quadrado, menos n sobre 2n ao quadrado, né? Mais o restante aqui. Aí você observa que esse negócio aqui vai ficar 2 mais esse n ao quadrado com esse n ao quadrado cancela, mais 1 meio, né? Menos 1 sobre 2n. Ah, beleza, 1 sobre 2n. Tá. O próximo termo, você teria lá n a 3, né? 1 sobre n ao cubo. Vamos ver o que acontece no próximo termo. Tá? Então, você teria 2 mais 1 meio, isso aqui dá 5 meios, né? Menos 1 sobre 2n, mais aqui, 2 a 3, n a 3, isso aqui é n menos 1, n menos 2, né? Sobre 3 fatorial. 3 fatorial é 6, né? 3 fatorial é 6, vezes 1 sobre n ao cubo, tá? Mais o restante aqui. Se você observar, esse cara vezes esse dá n ao quadrado, vezes esse dá n ao cubo, né? Então, vai ficar algo do tipo 5 sobre 2, menos 1 sobre 2n, mais n ao cubo dividido por n ao cubo dá só 1, né? Só que teria aqui um sexto aqui. Então, ficaria um sexto. Aí, menos n ao quadrado sobre 6n ao cubo, né? E tem menos, mais, no caso, mais 2n sobre 6n ao cubo, tá? Então, daqui você tira, que aqui você vai ter o quadrado, que vai ter só n. Aqui vai ter n ao quadrado, né? Vai ter um terço, mais o restante aqui. Aí você observa que ele vai estar sempre aumentando, né? De pouquinho em pouquinho, mas ele vai estar aumentando. Então, você vai ter aqui, ó, 5 meios, mais um sexto, né? Mais um sexto. Mais o restante das coisas aqui. Só que esse restante das coisas aqui sempre vai ter ali algo do tipo aqui, mais 1 sobre 4 fatorial, que é 4 fatorial, 4 vezes 3 é 12, vezes 3, 24. Mais 1 sobre 5 fatorial, que é 1 sobre 5 fatorial, daria 120. Mais 1 sobre, e assim por diante, cada número fatorial, mais os termos que são proporcionais a 1 sobre n, né, elevado a alguma coisa, tá?
Então, você tem uma constante aqui, que eu vou botar até assim, uma função de 1 sobre n, né? A função O, 1 sobre n, tá? Então, todos os outros termos aqui dependem de 1 sobre n. Aí, se você somar cada um desses caras aqui, ó, esse aqui dá 2,5. Isso daqui dá 1/6. 1/6 dá 1 dividido por 6. Isso aqui dá 1. Dá 0,1. 0,1. Aí 4 dividido por 6, 0,16, né? 0,16666. Vamos deixar aí 0,16. 1 por 24. Isso aqui dá 0,0. 0,04, né? Mais ou menos, né? 1 por 120 dá 0,00. Se você pegar 00 ali, botar por 1000 ali, né? Aí 1000 por 120, isso aqui dá 7. 7 vezes 120 dá quanto? 4, 14, 84. 8 dá 96, né? Mais o restante das coisas aqui. Mas vocês observam que ele vai sempre incrementando muito pouco. Então, ele vai sempre incrementando muito pouco. Se você somar tudo isso aqui, né? Isso aqui dá 2,66, né? 2,70. Aí vai aumentando um pouquinho. Então, dá 2,7 mais algumas coisas aqui, né? Ainda tem a função 1 sobre n. Se você aumentar esse n muito, né? Obviamente, essa função, tudo que depende de 1 sobre n, vai para zero. Certo? Você está aumentando esse n, isso aqui vai para zero. Isso é uma forma de ver, vamos dizer, uma forma de ver analítica, né? Ou não é nem tanto analítica, né? É uma forma de ver que você vai calculando passo a passo, né? Certo? Uma forma de você ficar calculando, vamos dizer assim, tentando calcular, tentando se aproximar, tá? Mas essa forma não é matematicamente correta, não é a melhor forma de demonstrar que esse resultado é isso, né? Aí, o que é que acontece? O que é que o livro faz? O livro, ele pega esse 1 sobre n, escreve da forma como eu escrevi, como vocês podem observar, tá? Então, ele vai ficar com algo desse tipo aqui, e depois ele vai dizer, olha, que esse cara, né, 1 sobre 1 mais 1 sobre n elevado a n, isso é menor do que 1, que é o primeiro termo, mais 1, que é o segundo termo, mais 1 sobre 2 fatorial, que é esse cara aqui, de alguma forma, aparece, mais 1 sobre 3 fatorial, que aparece, e assim por diante, tá? E ele é menor do que isso, por quê? Porque você tirou aquela parte que depende de n, né? Aquela função que depende de n. Então, veja, que você está dizendo que 1 mais 1 sobre n, matematicamente, né, falando, isso aqui é igual a 1 mais 1 sobre 2 fatorial, mais 1 sobre 3 fatorial, igual não, menor igual, né? Menor igual. Mais 1 sobre n fatorial, tá? Então, isso é, a gente acabou de mostrar isso, acabou de falar isso, né? Certo? Aí a gente tem também que 2 elevado a n, isso é menor ou igual que n mais 1 fatorial. Então, 2 elevado a n é menor ou igual que n mais 1 fatorial. Interessante, né? 2 elevado a n é menor ou igual que n mais 1 fatorial. Certo? Para todo n, maior ou igual a 1, tá? Ou, obviamente, o que resulta se você pegar e fizer o contrário, né? Se você fizer o contrário, 1 sobre 2 elevado a n, ele vai ser maior ou igual que 1 sobre n mais 1 fatorial. Tá? 1 sobre n mais 1 fatorial. Então, veja que eu posso substituir agora esses termos aqui por 1 sobre 2 fatorial. 1 sobre 2 elevado a n. Ou seja, 1 e 1 continuam a mesma coisa. Como aqui você tem 1 sobre 2 fatorial, é 1 sobre 2, né? Esse aqui é 1 sobre 2. Só que 1 sobre 3 fatorial, eu posso dizer que é 1 sobre 2 mais 1. 1 sobre 3 fatorial, eu posso dizer que isso aqui é igual a 1 sobre 2 mais 1 fatorial. Tá? Ou seja, você está pegando aqui, ó, n mais 1. N mais 1 você pode escrever como sendo 2 elevado a n.
né? 2 elevado a n. Aí você vai lá e diz que isso aqui é menor ou igual que 1 sobre 2 elevado a 2. E é isso que ele faz aqui, ó. 1 sobre 2 elevado a 3. Obviamente, vai aparecer o 2 elevado a... E assim por diante. Então, é fácil entender que 1 mais 1 sobre n elevado a n, isso vai ser menor ou igual que 1 mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 2 elevado a 2, mais 1 sobre 2 elevado a 3, mais, até chegar ao resultado aqui que você tem n menos 1. Tá? 1 sobre 2 elevado a n menos 1. Aí, até aqui tá tudo bem, pessoal? Até aqui tá tudo bem? Bem não. Bem não, né? Mas tá dando pra... Mas não aceita, não aceita. Mas dá para ir. Dá para ir, né? Veja que isso aqui é só para poder chegar aquele resultado lá, tá? A gente não vai precisar fazer isso nas avaliações de vocês ou coisa desse tipo, não. É só para entender que aquele resultado que eu mostrei para vocês é válido e a gente vai usar aquele resultado, tá? Então, isso aqui é só como se fosse, vamos dizer, uma demonstração intuitiva, mas é, tá? Então, eu estou tentando mostrar que isso aqui é válido, certo? De alguma forma, isso aqui é válido. E aí, a gente vai usar esse resultado em algum momento, tá? Aí o que é que acontece? Vocês lembram que a soma da PG, quando você tinha a soma da PG com n variando de k variando de zero, por exemplo, k variando de zero, até infinito, de 1 sobre 2 elevado a k, né? Que esse aqui era o limite quando n tendia para infinito. Você lembra que isso aqui foi igual a 2? A gente fez ontem. Certo? Que a soma da PG, né? Que a soma da PG, quando você tinha isso, você tinha 1 menos a razão elevado a n mais 1, só que se n está tendendo para o infinito, dividido por 1 menos a razão, né? Como aqui está tendendo para infinito, esse n está tendendo para infinito, certo? Obviamente, isso aqui está tendendo a zero. Então, ficaria somente 1 sobre 1 menos 1 menos 1 meio dá 1 meio, né? E 1 sobre 1 meio, você inverte, isso aqui fica 2, tá? E ainda assim, se você pegar esse somatório ali e expandir, com n variando de zero, k variando de zero, até infinito, você pode dizer que isso ali é algo do tipo, o primeiro termo é 1, o segundo termo é 1 sobre 2, o terceiro termo é 1 sobre 2 elevado a 2, quarto termo, 1 sobre 2 elevado a 3, quinto termo, sexto, sétimo, e assim por diante, até chegar ao termo aqui, 1 sobre 2 elevado a n. Como o n está tendendo para o infinito, você ainda tem mais termos aqui. Tá? Então, veja que essa parte todinha aqui, ó, todinha aqui, esse aqui bem aqui, até o 2 elevado a n menos 1, que é o que a gente quer bem aqui, ó. Ó, isso aqui é menor do que 2. Esse aqui é menor do que 2. Então, você pode afirmar que esse cara aqui ele é menor do que 3. Certo? Então, é fácil dizer que 1 mais 1 sobre n elevado a n, ele é limitado. Ele é menor ou igual que 3. Né? Pode até tirar esse menor igual. Ele é estritamente menor do que 3. Beleza pura, pessoal? Até aí, tudo bem? E a gente já viu que ele é maior ou igual a 2. Tá? Então, esse limite aqui ele está entre 3 e 2. Isso é fato. Né? 3 e 2. Aí, o que é que acontece? Essa expressão aqui, né? Aí, o que é que acontece? Depois de você mostrar isso, para todo n maior do que 1, esse cara aqui ele é estritamente menor do que 3. Né? Aí, agora ele fala o seguinte, você vai provar que essa sequência é crescente. Aí, ele vai tentar provar que a sequência é crescente, né? Mostra que a sequência é crescente, ou seja, você sempre tá crescendo o número, sempre tem isso. Aí, depois de fazer isso, né, ele termina o capítulo. Aí eu discordo o fato dele não mostrar que o limite do E é igual a esse cara aqui. Isso aqui é o próprio E, tá? Ele só faz essa demonstração, diz que é menor do que 3, que é maior do que 2, que a sequência é crescente, certo? Aí, depois de você fazer isso, tem o capítulo 5, que é desnecessário, né? A gente vai pular esse capítulo.
tá? O capítulo 5. Aí começa a função 6, aí começa a falar da função exponencial, tá? Ele faz uma pequena revisão da função exponencial, e depois de fazer essa pequena revisão da função exponencial, ele começa a calcular o limite de funções especiais, fala da função logaritmo, né? Começa a calcular alguns limites de função logaritmo, tá? Normal, para depois falar do limite daquela sequência lá específica lá, né? Que é o que nos interessa. Então, a gente vai direto para lá, tá? Que é o limite de x tendendo a mais infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a x. E aí ele fala que já provamos que a sequência de termo geral, AN, que é igual a isso, converge para o número E. Converge para o número E. Isto é, que o limite de n tendendo para mais infinito de 1 mais 1 sobre n elevado a n é igual a E. Ou seja, ele mostra que é menor do que 3. Mostra que é crescente. Né? Aí eu mostrei para vocês que como o resultado lá dava algo do tipo 1 mais 1, mais 1 meio, mais 1 terço, mais... Um terço não, mais 1 sexto, e assim por diante, aí a gente tinha que isso daí dava muito próximo ao número de Euler, tá? Então, você acaba convergindo, a sequência acabava convergindo para o número de Euler, né? Se você fizer aqui, ó, 1 mais 1 mais 1 meio mais 1 terço, não, 1 sexto, né? Que é o 3 fatorial, mais 1 sobre 24, que é o 4 fatorial, mais o 5 fatorial, que é 1 sobre 120, o 6 fatorial, 1 mais 720, que é 120 vezes 6, né? 720, certo? E o próximo termo aqui insere muito pouco, que é 7 vezes 720, né? Que daria 1 sobre 7 vezes 720. 7 vezes 720. Né? Isso aí dá quantos? 2,71. 71,825. Né? Se você botar isso aqui mais 1 sobre, aí vamos lá, 8 vezes 7 vezes 720, 8 vezes 7 vezes 720, esse resultado aqui, ó, aqui, vamos apagar esse f de x aqui, porra. E agora fodeu, né? Cadê o histórico aqui? Aqui. Onde você? Para ver. Dá 2, vê. Ele não mostra não quanto é que dá não. Mas isso aqui não sai da casa do 1 não. Porque 1 sobre 8 vezes, você pegar só essa parte aqui do 8, 1 sobre 8 vezes 7, ele coloca assim, né? Porque já não dá para aproximadamente 0. Né? Dá 1 sobre isso aqui, dá 0, aí você teria ali 5 casas, né? Para dizer que dá 2, né? 5 casas e um 2, ou seja, vai aumentar lá no... aqui no 5. Então, isso aqui dá 2,71. Aí, se você olhar o número de Euler, né? Se você olhar o número de Euler, tá aqui o valor, né? 2,71882. E aqui a gente está calculando 2,7182. Aí, depois do 2, tem um 8. E aqui a gente está no 5 ainda. Ou seja, toda aquela soma que tem a mais, isso aqui vai transformar isso aqui no 8. Porque você aumenta a casa decimal. Se você pegar em relação ao algoritmo significativo, você pega, na maioria das vezes, somente esse 271. Né? Você acaba esquecendo o resto das coisas aí, porque não precisa, né? Essa aqui é uma dissertação. Aí deixa eu ver se algum outro livro que mostra que esse limite
limite, número de Euler. Certo, isso aqui é besteira, tem um bocado de vídeo aqui. Ó, quando você aumenta o x, é só arredondando essas casas, né? Aí, cadê a mostração aqui? Não mostra não? Mostra não. Mostra não, ele só coloca aqui algumas coisas aqui, mas não mostra não. Matematicamente não, ele mostra de forma, vamos dizer, um cálculo, né? Ele calcula, aumenta o número de casas aqui por x, 1 mais, se x for 1000, por exemplo, se tiver 1 sobre 1000 elevado a 1000, o resultado é esse. Né? 1 sobre, aí aqui você está aumentando aqui, por exemplo, e o resultado é, você está aumentando simplesmente aqui a casa. Né? Quando x for 1000, você tem 2.71, 2.182, 182. Você vai aumentando as casas decimal, né? É. Nem se aproxima da vírgula, vai se afastando. Vai se afastando. Então, acaba não modificando, né? A gente conseguiu mostrar que era menor do que 3, né? E conseguiu mostrar que aproximadamente daria esse resultado, né? O fatorial, né? E aí, quando você calcula, especificamente, calculando computacionalmente, numericamente, né? Você tem que é muito próximo do número de Euler. No fim das contas, o que eu estou dizendo para vocês é que o limite de n tendendo a mais infinito da sequência 1 mais 1 sobre n elevado a n, isso aqui é o número de Euler, tá? Então, aceitem isso, usem isso como definição, certo? E aí, tudo aquilo que a gente vai fazer agora nesse sentido, tá? E eu trocar o n por x dá o mesmo resultado. O x tendendo a mais infinito de 1 mais 1 sobre n mais 1 sobre x elevado a x também é o número de Euler. Tá? Eu só fiz trocar o n por x. Se eu fizer agora uma outra mudança, quanto é o limite de x tendendo a 0 de 1 mais x elevado a 1 sobre x? O que é que vocês acham que acontece? Que é 1 sobre x. E aí, pessoal, o que é que vocês acham que acontece? Quanto é esse limite aqui? Eu sei que esse daqui é verdade, certo? Isso aqui é verdade. Sempre que você vai admitir que isso é verdade, você vai usar esse fato. Sempre que você tiver um limite com essa característica, né, de tipo 1 mais a elevado a alguma coisa, você vai olhar, será que isso é Euler? Certo? Ou se tiver a mais b elevado a alguma coisa, será que isso é Euler? Tá? Você sempre vai pensar nisso. Então, esse aqui, será que isso aqui é Euler? O que será esse limite, né? Ó, você está querendo calcular o limite, mas veja que o x está tendendo a 0, 1 mais x elevado a 1 sobre x. É isso que você está calculando. Eu vou substituir 1 sobre x por u. Então, estou dizendo que u é igual a 1 sobre x. Certo? É fácil entender que x é igual a 1 sobre u. Eu pergunto a vocês, se o teu x aqui está tendendo a 0, o u está indo para onde? O x aqui está tendendo a um número muito pequeno. O u, qual seria o resultado do u? Quanto é 1 dividido por um número muito pequeno, pessoal? Menos infinito. Tende a 0. Né? 1 dividido por um número muito pequeno é infinito. Então, eu vou trocar lá o limite lá. Vai ser o limite. Vou até colocar aqui em verde, né? O limite de u tendendo a mais infinito. Certo? O x é 1 sobre u. X é 1 sobre u. E 1 sobre x é u. Quanto é esse limite aqui, hein? Olha aí, mano. Euler. Euler. Então, veja que esse cara aqui também é Euler. Certo? Então, esse limite aqui também é Euler. Aí eu pergunto a vocês, Prof, então, mas quanto é o limite? menos infinito, porque o de baixo está crescendo mais rápido. Oi? Não era menos infinito, não, porque o de baixo vai crescer mais rápido.
Não era. Tá. Aí você estaria pegando uma relação lado positivo ou negativo, né? Você pode tender a zero pela esquerda ou pela direita. Se você estiver entendendo pela esquerda, seria menos infinito. Se você estiver entendendo pela direita, é mais infinito, tá? Como eu não sou besta, eu peguei a marra direita, entendeu? Até porque esse limite aqui, ele é válido. Kn maior ou igual a 1. Então tem que ser a direita, não é? E se fosse pela esquerda, como que ficava? Aí fosse pela esquerda e dava merda, né? Porque a gente vai ver agora, por exemplo, o próximo passo agora é o limite de x tendendo a zero, certo? De e elevado a x menos 1 dividido por x. Tá? A gente vai ver isso. Aí eu pergunto a vocês, quanto é esse limite aqui? Tá difícil, né, essa daqui? Aí, para resolver essa questão aqui, a gente vai fazer a seguinte brincadeira. A gente vai dizer que, olha, u é igual a e elevado a x menos 1. Tá? É fácil entender que se u é igual a e elevado a x menos 1 e a gente tem um x isolado aqui, a gente também vai ter que isolar o x aqui, né? Então, isso aqui vai ficar u mais 1 igual a e elevado a x. Certo? Ou seja, você aplicou a ln dos dois lados, então x vai ser igual ao ln de u mais 1. Beleza pura até aí? E aí, pessoal, tá tranquilo até aí? Tranquilo. Tranquilo, né? Quando x tende a zero, né? Ó, e elevado a zero dá quanto? 1 menos 1 dá quanto? 0. Então ficou u tendendo a zero. Aí eu vou substituir no limite. Então vai ficar o limite u tendendo a zero, né? Essa parte toda de cima a gente chamou de u. A parte de baixo é só x, que é o ln de u mais 1. Né? Óbvio que isso aqui vai ficar igual ao limite de u tendendo a zero. Esse u e aqui o ln de u, eu posso passar esse u para baixo, né? Então isso aqui ficaria algo do tipo 1 sobre u ln de u mais 1. Tranquilo até aí? Só fiz passar esse cara aqui para baixo, ó. Tá? Aí, você vai reescrever esse cara aqui usando a propriedade de logaritmo, e você vai ficar com o limite de u tendendo a zero, né? De 1 sobre o ln. Aqui eu vou botar u mais 1. Aqui, usando a propriedade de logaritmo, você tem aqui 1 sobre u. Né? Então, você tem lá o limite de u tendendo a zero do ln. Opa, do ln não, né? De 1 sobre o ln de 1 mais u elevado a 1 sobre u. Eu pergunto a vocês, quanto é esse limite aqui? Com u tendendo a zero? Euler. Quanto é o ln de Euler? Sei lá, 2,73. Não. Não, pera. O É um. ln, na mesma base, isso aqui é igual a 1. Ln de Euler é 1. Log de 10, por exemplo. É meio, né? Log de 10 é 1, não é? Porque você não repete a base, né? A base é 10 aqui, por exemplo, você colocou só log, a base fica implícita que é 10. Você colocou ln, a base é e. Né? Corta ali e bota só o que sobrou, né? Exatamente. Log de 2 na base 2 é 1. Então, isso aqui também vai ficar Euler, vai ficar ln de Euler, ou seja... Já no caso, essa parte aí, tipo, 1 mais u elevado a 1 sobre u. É um. Pera. É Euler por causa daquele exemplo anterior que você explicou? Isso. Ah, tá, beleza. Euler por causa daquele exemplo anterior que eu expliquei, exatamente. Beleza pura até aí, pessoal? Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos registrar aqui as coisas aqui, ó. Eu estou fazendo isso para vocês, para mostrar para vocês que a gente tem vários limites
né? Que o resultado é Euler ou parecido com Euler. Esse aqui é elevado a x, isso aqui é Euler. Limite de x tendendo a zero de 1 mais x elevado a 1 sobre x. Isso aqui é Euler. O limite de x tendendo a zero de e elevado a x menos 1 dividido por x. Isso aqui é 1. Tá? Então, lembrem-se disso. Isso é essencial para estudar essa parte de logaritmos e essa parte de função exponencial. Vou mostrar para vocês por que é essencial. Pega lá os exercícios do Você livro. volta Lá. naquela parte ali só pra eu printar? Oi? Você quer que eu volte aqui a página, é isso? Isso. Pronto, pronto. Pronto. Aí, deixa eu botar lá de novo. Então, ele vai Já falar... volte lá de novo, por favor. Foi printar, desliguei o celular. Ah, tá. Pronto, obrigado. De nada, cara. Aí tá aí o limite lá que a gente já falou, o outro limite que a gente também já falou, já fez. Aí vem agora os próximos, certo? Aí o livro começa com fácil, né? Tipo, olha quanto é o limite de x tendendo a mais infinito de 1 mais 2 sobre x elevado a x. E aí, galera, quanto é isso aqui? O que é que vocês acham que dá? Como é que vocês acham que daria para fazer isso aqui? Logaritmo natural disso aí. Logaritmo natural disso aí. É uma opção, certo? Você colocar o logaritmo aqui e tentar fazer pelo logaritmo. É uma opção. Existe uma mais fácil, tá? Qual seria a mais fácil? É fazer uma substituição. Por quê? Porque você sabe que o limite de x tendendo a mais infinito de 1 mais 1 sobre x é elevado a x, isso aqui é Euler. Você sabe disso, tá? Aqui tem 2, aqui tem 1. Então, você tem que substituir algo parecido, né? Algo parecido. Então, você poderia simplesmente dizer, olha, 2 sobre x é igual a 1 sobre u. Né? Por exemplo, 2 sobre x é igual a 1 sobre u. Certo? O que significa dizer que x é igual a 2u. Você poderia fazer essa substituição, né? X é igual a 2u. Certo? Obviamente, quando x vai para infinito, u também vai para infinito. X vai para infinito, u também vai para infinito. Aí tu vai lá e substitui lá no limite lá. Vou colocar em verde. No lugar do x, tu vai ter u. X está tendendo a infinito, u está tendendo a infinito. 1 fica 1, mais 2 sobre x é 1 sobre u. Né? X é igual a 2u. Então, aqui ficou 2u. Mas repara que isso aqui, como tem 2u, isso aqui é a mesma coisa de ser u ao quadrado aqui, não é? Por quê? Porque quando você pega, tipo, você tem um 2, você tem um 2 elevado a 4, né? A 4, por exemplo, isso aqui você pode dizer que é 2 elevado a 2 vezes 2. Ou que você pode dizer que é 2 elevado a 2 ao quadrado. Você não pode falar e fazer isso? Sim. Tá? Então, aqui é a mesma ideia. Quanto é esse limite aqui? É o quadrado. Euler ao quadrado. Se eu substituir esse 2 aqui por um 3, fica o quê? Euler é um. Um cubo. Se eu substituir por 5, Ah, não sei falar o nome. Euler é a quinta. ela é a quinta, acabou, você vai. Né? Então, dependendo de qual seja esse número que está aqui, é Euler elevado a esse número que está aqui. Certo? Por exemplo, se aqui tiver um A, é Euler elevado a A. Como é, professor? Quando é que é sempre Euler? Quando tem uma fração e dentro do expoente tem um x aqui. Assim, cara, se você tiver sempre um limite que tem essa cara aqui, isso aqui sempre é Euler.
certo? É 1 mais 1 sobre x elevado a x. Isso aqui sempre é Euler. Ou que você tenha 1 mais x elevado a 1 sobre x, isso é Euler. Ou que você tenha e elevado a x menos 1 sobre x, isso é 1. Tá? Então, esses três limites aqui sempre acontecem. E você vai usar isso em algum momento. E aí, o que é que eu estou fazendo agora? Estou dizendo para ti que o limite de x tendendo a mais infinito de 1 mais a sobre x, o a está aqui, sobre x, elevado a x, isso aqui é igual a Euler elevado a a. Então, dependendo de qual número esteja aqui, é Euler elevado a esse número. Se você tiver algo do tipo, limite de x tendendo a mais infinito, de 1 sobre 1 mais 1 sobre 2x elevado a x, isso aqui é igual a Euler elevado a quanto, pessoal? Qual o valor do a aí? 1/2. É 2. 1/2. Né? 1/2. Vale Porque para o número a negativo, será? pode também, negativo. Acho que pode também, pode também. Deixa eu ver se pode negativo. Vamos fazer o cálculo, né? Eu digo que posso Se logo de for uma imediato. raiz. Hã? Se for uma raiz. Se for uma raiz, aí a gente faz já. Aí. Bota aqui menos 5 sobre x elevado a x. Sei se pode não, viu? Porque esse cara aqui vai estar tendendo a... Não, mais Só se disser que 5 sobre x é igual a menos 1 sobre u. Não, mas aí eu vou ter que Sinal, fazer não? de outra coisa, porque ficaria o limite menos infinito, nesse caso aí, tá? Eu vou ter que substituir u por menos 5 sobre x. Aí x vai ser igual a menos 5 sobre u, né? Aí, quando o x tende para infinito, tende para mais infinito, esse cara está tendendo a zero, que ficaria 5 dividido por infinito. Então, u está tendendo a zero, né? Aí você teria que o limite de u tendendo a zero. Eu não fiz o mesmo método, porque daria menos infinito, aí daria para resolver, não. Esse cara aqui é u, mais u, é elevado a menos 5 sobre u. Beleza, é isso mesmo, funciona também, viu? Porque vai dar isso aqui, essa é a mesma coisa de limite de u tendendo a... Aqui vai ficar 1 mais u, elevado a 1 sobre u, elevado a menos 5. Tá? Esse limite aqui é Euler, a gente já viu isso. Tá? Fica Euler elevado a menos 5. Beleza pura? Beleza. Aí o livro traz isso, traz vários exercícios que falam isso, certo? Tem uns aqui um pouco diferentes. E ele começa a expor nesse sentido, tá? Por exemplo, isso aqui já dá logo de cara, né? Que é Euler ao quadrado, né? Isso aqui. Vamos fazer essa letra E aqui, parece ser mais bonitinho. X mais 2, x mais 1 elevado a x. Limite de x que tende a infinito, é? Voltar aqui. X mais 2, x mais 1 elevado a x. Tá? Aí veja que isso aqui, eu posso colocar o... É isso mesmo? Veja que isso aqui é um pouco diferente esse negócio, né? Mas veja a sacada que aqui a gente tem que fazer para resolver esse limite. Você vai colocar assim, vai colocar o x em evidência aqui em cima. Quando você coloca o x em evidência em cima, vai ficar x, né? Que multiplica x, que multiplica 1 mais 2 sobre x. Isso daqui é elevado a x, dividido por... Vou colocar x em evidência também embaixo. Então, vai ficar x, 1 mais 1 sobre x, né? E isso daqui também está elevado a x, certo? Tanto de cima como de baixo está elevado a x. Então, eu poderia dizer que esse elevado aqui é um elevado que está todo mundo elevado, né? Então, eu poderia colocar esse
esse parênteses assim, né? Não teria problema nenhum, não. Tá todo mundo elevado aqui. Elevado a x. É óbvio que você pode chegar aqui e cancelar esse x com esse x. Certo? É óbvio isso. E aí você teria o limite de cima, que é 1 sobre o limite de x que tende a mais infinito. Do de cima, que é 1 mais 2 sobre x elevado a x. E você teria o limite aqui de baixo também, né? Que é o limite de x que tende a mais infinito. De 1 mais 1 sobre x elevado a x. Certo? Quanto é o limite de cima, pessoal? É o É o quadrado. quadrado. Quanto é o limite de baixo? Eu Cancela esse cara com esse cara. Resultado final. Euler. É difícil, simples. né? Dá para resolver. É tranquilo. Só que aí o que é que você tem que fazer? Você tem que transformar e você tem que lembrar quem é o limite. Então você tem que usar essas ideias. Você tem que aplicar essas ideias de alguma forma, tá? Aí, pessoal, deixa aí como um exercício aí de casa aí para vocês fazerem esses exercícios, certo? Obviamente, vocês não precisam me enviar, mas se vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar, tá? Esses exercícios aqui são tranquilos, essa é a primeira questão. A terceira questão e a segunda questão, na realidade, a segunda questão é bem interessante. A terceira questão, a questão B, uma questão um pouco mais complexa, um pouco mais, dizer, diferente, né? E já as demais questões é tranquilas, tá? E aí, acabou o conteúdo de limites, certo? A gente acabou o conteúdo de limites. Semana que vem eu vou entrar na aula só para resolver exercício, né? E eu não vou trazer os exercícios para me resolver. Eu quero que vocês tragam os exercícios que vocês ficaram com dúvidas. Se você ficou com dúvida, traga, pergunte, né? Aí eu vou tentar te ajudar aqui. Vai ser 2 aulas dedicadas simplesmente a tirar dúvidas na semana que vem. Beleza pura, galera? Beleza, pode resolver só um aí, bem simplesinho. Só pra... Posso? Diga aí, meu filho. Ó, é limite de x tendendo a zero, raiz quadrada de x. Pronto, isso aí é do livro do Guidorizi. A resposta é zero. Agora, por quê? Porque X tendendo a zero da raiz quadrada de x? não vai depender do domínio, não, será? Porque Pronto. se for calcular as lateral, pronto, faça aí. Se você for calcular os laterais, é da merda, né? Porque você teria que calcular o lateral à esquerda e ficaria algo do tipo... algo do tipo que não estaria no domínio da função, não é? A esquerda não está no domínio da função. Isso. Tá? Então, por questão de domínio, se você olhar e tem que estar no domínio da função, esse aqui tem que ser zero por conta disso, entendeu? Por conta do domínio, que o domínio aqui No dessa caso, função... a questão teria que dizer, né? na questão teve que dizer, exatamente, que o domínio aqui é onde x pertence aos reais, né? Mas esses aqui são os reais positivos, né? Assim? Mas no caso, se eu não me engano, ele só manda calcular, né? Calcula os limites abaixo, é assim, de A Pois para é. Não, mas você tem razão. Quando você calcula o limite lateral à esquerda, zero tendendo à esquerda, você teria pegando a raiz de um número negativo, que aí dá complexo. Né? O limite daria complexo. Daria zero, mas você teria ali um número complexo ali envolvendo ali, né? Zero vezes o número complexo, né? Porque ficaria ali um limite muito próximo de zero, certo? Mas o resultado é complexo. Se você desenhar o gráfico dela está à direita. Né? Deixa eu apagar essas coisas aqui. Não está à esquerda do zero, né? A esquerda do zero, essa função nem definida tá. É a raiz de x. Ó, se você botar aqui, ó. Tá vendo? A função só admite valores positivos, a função f de x. E ela se inicia no zero. Eu vou aproximar. E ele não pega resultados à esquerda, ó. Tá vendo? Não pega, ele pega resultados à direita. Pronto, aí no nosso caso, aqui, nós estudando, nós só trabalhamos com reais? Esses exemplos, a gente está trabalhando os cálculos nos reais, exatamente. Mesmo que a ementa de vocês diga
que é somente derivadas e integrais, não especifica qual o ambiente que a gente está trabalhando, né? Qual o espaço, certo? E aí a gente trabalha nos reais e no R1. Nos reais de uma variável só. Tá? Em cálculo 2, a gente vai ver basicamente o RN, mas é o RN e R2, né? R2 é algumas coisas a mais ali, talvez alguma coisa ou outra ali perdida ali de R3, certo? Já em cálculo 3, a gente vai ver cálculo vetorial, que aí você pega, por exemplo, gradiente, divergente, rotacional, integral de linha, integral de superfície, mas é R3. Para fazer cálculo complexo, nos complexos, demora um pouquinho, tá? Demora um pouquinho para a gente poder ver essa parte aí. Pronto, Até... é isso aí. Deixa os complexos quietos mesmo. Mas aí a gente está trabalhando exatamente nisso. É uma boa observação que você fez, que a gente está trabalhando nos reais e de uma variável só, tá? Então deixa os complexos aí quietinho no canto dele aí, porque senão o negócio complica. É muito complexo, não é complexo? É muito complexo. Bom, pessoal, vou interromper aqui a gravação.